Existe previsão de um trabalho com o idoso, né, nesse sentido no próprio Estatuto. Existe previsão de alguma coisa nessa área no próprio Estatuto, né? Agora, eu me prendi àquela sua colocação. Será que ele deveria trabalhar? Eu acho que ele deve ter o direito de optar. Exatamente. Né? E quando isso não é possível, como funciona as pensões para os idosos? Não existe essa obrigatoriedade dos filhos terem que cuidar dos pais? Quando você coloca a família e a sociedade e tem essa obrigação, o Estado tem essa obrigação, não teria primeiro que se cobrar isso da família? Isso não é previsto em lei? É previsto. A família tem responsabilidade. Mas não funciona, né? Mas você escreve uma coisa, tem habilidade, não funciona como você diz, mas eu acho que não haveria nada dessa necessidade se aquela pessoa que contribuiu a vida toda trabalhando, se aposentasse, continuasse ganhando o equivalente que ele se aposentou, não precisaria nada disso aí. A desigualdade hoje, que não existe, é uma falta de vontade de uma política para o salário do aposentado e do pensionista. É uma falta de vontade do governo. A política, se houvesse uma política real, não teria nada desse problema aí. Isso aí acarreta o quê? Uma família, talvez, com um pouco ordenado, ter que ajudar a sustentar o pai, a mãe, o próprio governo ter que arcar com as despesas também, nada disso aconteceria. Quer dizer, eu me antecipei em falar não funciona. Na verdade, eu não sei se não funciona ou se não existe essa cultura da procura. E aí deveria ter um suporte jurídico para a pessoa que necessitasse disso. E talvez não haja esse espaço, né? Eu acredito que é a cultura mesmo. E o jurídico existe, porque tem os órgãos que fazem cumprir a lei. É que às vezes a pessoa, até porque é um familiar, eles ficam até constrangidos de procurar aquilo ali, né? É uma situação meio difícil. Você existiriam esses órgãos uma quantidade suficiente, cobrindo todo o território nacional, cobrindo todos os idosos que nós temos? Porque esses órgãos, é fácil você citar, quando você está na capital da República, e mesmo assim a gente encontra muitas dificuldades, quando você está num estado como o Rio Grande do Sul, mas e os que estão nas áreas rurais, por exemplo? É verdade, aí é mais complicado mesmo. Não sei se o Fiuza tem uma opinião sobre isso. Não, é a mesma coisa, não resta dúvida. O nosso país tem muitas carências, não vamos nos iludir quanto a isso. Tem muitas carências. E, como você disse, na capital da República nós já temos as nossas limitações. Você imagine lá nos grotões aí que nós temos por esse Brasil afora. Não resta dúvida quanto a isso. Qual é a mobilização que é feita hoje? Quem está trabalhando em prol do idoso? Porque eu acredito que uma das dificuldades seja justamente a de se fazer uma mobilização. Você tem categorias que se unem, fazem passeatas, que pressionam seus deputados, seus senadores, e a coisa acontece. Quem hoje está trabalhando pelo idoso? Olha, te responder exatamente a pergunta é meio difícil, porque a COBAP, a Confederação, ela trabalha em defesa dos aposentados e pensionistas. Claro que inclui os idosos também, ela trabalha defendendo os idosos. Mas é muito costumeiro no interior, nas pequenas cidades, ter aqueles grupos de idosos individual, fora das entidades de base, associações de aposentados. E, infelizmente, a política nesses municípios é bastante diferenciada. Os próprios prefeitos preferem ajudar ali aqueles grupos de idosos ali para eles terem uns cabos eleitorais nas suas eleições. Aí eles nem procuram as entidades que têm toda a legitimidade de defender seus direitos, ficam presos lá naqueles grupos lá. Isso aí dificulta muito até o nosso momento dos aposentados, sabe? Fica muito difícil. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já, tratando de um assunto também muito delicado quando se trata de idosos. A violência, que muitas vezes está dentro de casa. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Fórum. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, você pode mandar sugestões através do e-mail forum@stf.jus.br. Eu gostaria de entrar num assunto agora muito delicado, quando se trata de idosos, que é uma covardia maior. Trata-se da violência com o idoso. Isso tem caído, esses números de violência que a gente acompanha pela mídia, tem caído com o passar dos tempos, tende a aumentar porque a família cada vez mais está se tornando dependente da pensão do idoso. Como isso é tratado?
Olha, felizmente, na região que eu moro, não existe muito esse problema. Nós temos muito conhecimento. A gente tem muito conhecimento pela mídia mesmo, que a gente vê absurdos aí, né? Eu acho que um pouco é pelo ordenado as pessoas ser bastante baixo também, né? Começa por aí a coisa. Esse que você falou das pensões também, a gente vê pela mídia que existe muito, por causa de poucos cruzeiros, assim, aconteceu as maldades para os idosos, né? Olha, eu fiz recentemente, eu ia participar de uma mesa redonda, acabei nem podendo ir. Eu fiz um levantamento sobre denúncias que nós havíamos recebido até aquela ocasião, através do Disque 100, né, da Ouvidoria Nacional aí dos Direitos Humanos. E até abril, eu reparei o seguinte, uma coisa interessante, 80% a 90% da violência praticada contra idosos era praticada por filhos. Um dado triste, melancólico, né? Uma coisa lamentável. 80% a 90% praticado pelos filhos. E essa violência ia de agressões físicas, psicológicas, abandono material, pessoa de 85 anos que passa o dia inteiro sem alimentação, que passa o dia inteiro sem higiene, que fica lá simplesmente abandonado. É um dado triste. Eu não tenho uma estatística para dizer se está aumentando ou diminuindo, porque, ao contrário do caso da violência doméstica, por exemplo, nós temos uma Lei Maria da Penha, e aí nós podemos procurar a polícia e perguntar quantas ocorrências, né, vinculadas a essa lei nós temos, quantas foram ano passado, quantas são esse ano, nós podemos fazer uma comparação. Como nós não temos algo parecido, o Estatuto do Idoso prevê alguns delitos, mas não temos algo como isso, então a própria polícia ela não tem uma estatística muito clara. Eu recentemente obtive um documento da Polícia Civil aqui de Brasília, que se refere à violência contra idosos, registrada de 1º de janeiro a 25 de maio de 2011. Então, por exemplo, se existe uma agressão, um indivíduo agride outro, ou agride uma mulher aqui no meio da rua, e machuca ali o rosto, ele vai responder por lesão corporal. Se essa mulher for a esposa dele dentro de casa, ele vai incorrer no crime lá de violência doméstica previsto pela Lei Maria da Penha. No caso do idoso, nós não temos uma situação como essa. Então, uma agressão ao idoso é registrada simplesmente como uma lesão corporal. No caso de ter lesionado, né? É registrado simplesmente como uma lesão corporal. Então, nesse período, a polícia havia identificado, pela idade da vítima, cerca de 555 crimes nesse período. Sendo que, majoritariamente, quais? Lesão corporal, né? O indivíduo bate no idoso, ameaça, injúria, que ele xinga, né? Ele coloca aquele indivíduo para baixo, ele humilha. E faz eu pensar que esse número seja, na realidade, pelo menos 3 vezes maior, né? Sim, você tem alguns fatores. Número 1, pessoas que simplesmente não registram. É muito comum o idoso não registrar. Quando nós temos essas denúncias que vêm através do Disque 100, nós podemos observar o seguinte, tem casos ali que o denunciante diz, olha, o idoso não vai falar nada porque ele não quer prejudicar o filho. Essa pessoa certamente não foi a uma delegacia. Esse que depende ali do filho em casa, dificilmente ele vai a uma delegacia. É mais difícil ele ir a uma delegacia, porque ele mora com o agressor. Ele vai voltar para casa e continuar com o agressor. O agressor vai ser chamado na delegacia. Mora, depende, ama. Não é verdade? Então, essa questão da violência contra o idoso é uma coisa das mais sérias. E aí é uma opinião muito particular minha, nada a ver com o cargo que eu ocupo. Eu acho que nós, brasileiros, somos extremamente lenientes com elementos antissociais. Eu acho que nós temos a tendência a passar a mão pela cabeça
a imaginar maneiras de perdoar, de reintegrar e tal. Como você disse no início, é de uma covardia, é de uma maldade um indivíduo agredir o seu próprio pai, sua própria mãe, com 80 anos, com 90 anos de idade. Quer dizer, e se nós formos ver as penas previstas, por exemplo, que o Estatuto traz, elas são, a marca dela é essa marca da legislação penal brasileira. Quer dizer, é sempre uma maneira de tratar com suavidade aquele caso. Não que eu ache que repressão é solução para qualquer problema, mas a repressão faz parte. E se ela é para ser repressão, ela tem que reprimir. Ela tem que reprimir. Não é possível que a maior parte dessas penas previstas sejam penas que possam ser substituídas por medidas alternativas. Né? Vou pegar aqui um exemplo, se você me permite, claro. Vou pegar aqui, vou procurar aqui, eu até anotei alguns casos. Um dos mais graves que eu tenho aqui: expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. Gente, isso aqui é tortura, isso aqui é uma monstruosidade que está traduzido aqui nesse tipo penal. Aí vem as penalidades, mas eu vou pegar a pena mais grave: reclusão de 4 a 12 anos se resulta morte. Quer dizer, você pega esse idoso, não dá comida para ele, maltrata, faz de tudo, ele morre em decorrência disso. Reclusão de 4 a 12 anos. 4 é pena alternativa. Você vai pegar a pena alternativa para pagar a cesta básica, porque deixou a pessoa morrer. Para você ter uma noção, no próprio Código Penal, que eu também acho que também é suave demais, o homicídio simples é de 6 a 20. É de 6 a 20. Tá certo? As outras, por exemplo, deixar de prestar assistência ao idoso, então o caso da omissão, quer dizer, detenção de 6 meses a 1 ano. Se a pena é aumentada da metade, se da omissão resulta lesão corporal da natureza grave, e triplicada se resulta morte, ou seja, pena máxima de 3 anos, se disso aqui resulta morte. Então, eu acho que, como eu estou dizendo, não é através de repressão que nós vamos resolver qualquer problema, mas a repressão faz parte da solução do problema. Não, eu concordo com tudo que o Fiuza falou, mas nesses casos tem que haver a denúncia, e quando houvesse a denúncia, se fosse uma pena mais rigorosa, que aquela pessoa fosse submetida, o outro ia pensar se ia fazer a mesma coisa ou não, né? Então, por isso que eu concordo tranquilamente, teria que haver uma pena mais rigorosa nesses casos aí. Agora foi bom que foi falado aqui, é muito difícil de um pai denunciar um filho, né? Isso teria que a próprio vizinhos até que observassem alguma coisa, fazer essa denúncia, porque eu acho que é uma obrigação de fazer. Eu nunca passei por isso aí, nunca vi. A única coisa que eu já vi, mas eu chamei a atenção de pessoa, é até em ônibus, que o idoso tem os seus assentos preferenciais, tem jovem que chega e senta, e quando entra o idoso, chega a fazer que está dormindo para não dar um assento para aquele idoso. E eu vendo isso aí, eu chamo a atenção e falo para ele. Agora, no caso de violência, seria muito importante que houvesse um local onde você pudesse retirar o idoso daquela situação e levá-lo para lá, um local digno, né? Como estão os asilos? É muito difícil tu conseguir um lugar para levar eles. É difícil, inclusive é uma proposta que nós estávamos elaborando, inclusive, para que o Estado tivesse, o próprio Estado tivesse, a maneira de administrar, nós veríamos depois, se é com concessão, seja lá o que for, mas o próprio Estado tivesse, porque existe essa dificuldade mesmo. Muitas vezes o próprio Ministério Público orienta para internação, essa coisa toda, às custas do Estado, mas é difícil você não tem muitas vezes entidades que possam receber aquele idoso. É um problema, isso aí é um problema sério que nós temos.